o coração da sua empresa é o comercial. O coração da sua empresa, se parar de bater, morre. Se você não entra com comercial, você vai ter problema já desde o primeiro dia. Então quando a gente vira e fala assim, cara, implementa um comercial, eu tô falando para você implementar muitas vezes estratégias comerciais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial faixa preta. Você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado no seu negócio para ter mais previsibilidade, lucro e escala. Hoje nós iremos falar sobre qual é o momento certo para você implementar o comercial. Então, qual é o time certo? Qual é o momento certo? Qual é a hora certa de você implementar o comercial para que você possa ter mais escala, lucro, liberdade e previsibilidade no seu negócio. Mas antes de a gente começar efetivamente, quero te fazer um pedido especial, que já sabe qual é, que é, cara, deixa um like aí, deixa o seu curtir, se você faz isso motiva a gente, já tá toda semana aqui trazendo conteúdo de muita qualidade, então curta, comenta, compartilha com alguém que você conhece. Tenho certeza que você conhece algum amigo empresário, alguma amiga empresária que precisa melhorar o comercial, que precisa alavancar o negócio, que precisa alavancar o comercial, estruturar melhor, melhorar o processo, melhorar a conversão de vendas. Então envia para essa pessoa agora esse podcast. Se inscreva no canal também e ative as notificações. Toda terça-feira, às 20h30, a gente faz podcast comercial, episódio novo aqui. E convido você a maratonar, ao invés de ficar assistindo Netflix, dá uma maratonada aí nos episódios que tem para trás. São mais de 40 episódios falando de comercial para você. E detalhe, episódios profundos e de qualidade. Então não é encheção de linguiça, porque a gente gosta de trazer uma coisa relevante de fato, beleza? Então, ao meu lado para falar sobre como estruturar e que momento certo você implementar um comercial, o meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, Yuri! Cara, é um prazer estar aqui novamente, comercial faixa preta, onde você aprende com pessoas que têm a faixa preta na área comercial. E, bom, quando que você começa a implementar um comercial? Acho que é desde o primeiro dia, né? Acho que existem fases, existem processos mais de evolução do comercial, mas se você não entra com comercial, né, de cara, você, ou que seja uma estratégia, ou que seja a visão comercial, você vai ter problema já desde o primeiro dia, né? E o contrário, quando você já tem uma faixa preta de comercial, e como é que eu chego na faixa preta, Vinícius e Yuri? É estudando, é treinando, é praticando. Mas se você tem uma faixa preta no comercial, tua vida é muito mais fácil, né, em termos empresariais, né? Eu acho que isso muito se resolve com venda. Ô Vini, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que provavelmente a pessoa está se perguntando agora, que você falou uma coisa interessante e a pessoa está se perguntando agora. Mas por quê? Por que eu vou ter problema desde o primeiro dia se não tiver um comercial? Bom, se você monta uma empresa, você precisa de caixa, né? E a maneira mais garantida, mais barata, mais eficiente de você trazer caixa é com estratégias comerciais, de venda, né? Por que a gente tem acelerados que têm um resultado de 500 mil nas primeiras 4 semanas, partindo de um faturamento mensal de 150, 120 mil, tem acelerados que vêm do 0 para 133 mil no primeiro mês. Por que a gente tem esse resultado? Porque esse jogo do comercial, se bem aplicado, ele dá resultado rápido, entende? Legal. Então, o empresário hoje tem vários problemas que ele tem que lidar, de contratação, de caixa, e só uma estratégia, só uma modalidade que traz caixa que vai resolver o principal problema. Mas por que, né, o comercial dá dinheiro rápido? Essa é a pergunta. Cara, que a galera está se fazendo agora. Eu vou usar o nosso exemplo, né, que a gente começou a empresa sem nenhuma estratégia de marketing, sem site, sem nada, e fez 673 mil no primeiro mês. A gente começou a prospectar, tanto lista fria quanto lista quente, tá? E todo negócio que eu começo assim, a prospectar, porque eu tenho que testar minha oferta. Como é que eu vou investir em marketing? Como é que eu vou montar uma equipe de marketing? Como é que eu vou montar um funil de marketing se eu nem validei minha oferta? Se eu não validei a comunicação com o meu cliente ideal? E se der certo no comercial, eu já tenho caixa que eu posso investir no marketing. Então, o que a gente começou na nossa empresa? A gente começou sem investir R$1
E se a gente parasse para contratar uma equipe de marketing, um gerente de marketing, uma agência de marketing, para ter que investir em tráfego, a gente ia sair no negativo antes de entrar no positivo. E mesmo a gente, como eu já falei em outro podcast, Yuri, que é faixa preta e marketing, por que eu digo faixa preta e marketing? Porque a gente investiu muito dinheiro e muitos milhões em tráfego e anúncio para fazer marketing. A gente teve um bom resultado na área de trazer pessoas e vender para pessoas. E se a gente começasse por esse caminho, a gente ia começar colocando dinheiro na frente sem nenhuma garantia. A nossa empresa, só no 4º mês começou de fato o marketing engatar. Porque é ajuste, cara. É ajuste. Marketing é difícil. Você tem um monte de concorrente lá anunciando e você começando agora, você vai concorrer com operações que já estão maduras, que já estão anunciando e já acharam a veia. E você não achou a veia. Então, a gente começou desde o primeiro dia com estratégias comerciais. A gente implementando, ou seja, a gente foi as pessoas que estavam realizando aquelas vendas e depois contratou um, contratou outro, sabendo já treinar essas pessoas e tendo um processo para isso ser replicado. Então, desde o primeiro dia, se você tiver um bom comercial que sabe fechar vendas, que sabe revender, que sabe pegar a indicação, você consegue ter um resultado muito rápido e um resultado muito garantido. É interessante você falar isso, Vini, porque quando a gente fala de comercial, né, de implementar o comercial, muitas vezes a pessoa pensa que é só o lado de implementar times comerciais. E não. Muitas vezes é pro lado de você implementar estratégia comercial. E processos, né? Então, quando a gente vem e fala, implementa comercial nesse negócio, eu não tô falando para você pegar e colocar 10 pessoas, tipo um time de futebol, inflar a tua caixa, a tua folha de pagamento e botar as pessoas lá. Pelo contrário, se tu fizer isso, provavelmente tu vai estar fazendo cagada. Por quê? Tu vai botar um monte de gente lá, minimamente talvez você não tenha processos, e aí, o risco disso dar errado é muito maior do que dar certo. Né? Se Deus olhar para você e abençoar, pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes, né, vai dar errado. Então, quando a gente vira e fala assim, cara, implementa um comercial, eu não estou falando para você botar um time de futebol na sua empresa, no seu negócio. Eu estou falando para você implementar muitas vezes estratégias comerciais. Então, por exemplo, tem acelerado que chega para a gente, tem clientes nossos que chegam para a gente e eles estão ainda começando a amadurecer a ideia de ter comercial. De falar assim, cara, não sei ainda. Será que eu devo fazer isso? Montar time comercial? Putz, eu vou ter trabalho, eu vou ter dor de cabeça e nananana. Tá, beleza, vamos olhar para a estratégia comercial. E aí a gente começa a alinhar a estratégia comercial, ela começa a ter resultado com estratégias comerciais, até que ela chega no time de falar assim, putz, agora eu estou precisando montar um time. E aí ela olha, vê uma série de processos que a gente já entrega para ela pronto, e ela fala assim, cara, não é tão difícil assim, porque eu tenho clareza e eu tenho quem vai me conduzir no caminho. Aí ela começa a montar um time. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu só complementar. Mas ainda assim eu estou falando um time de futebol? Não. Eu estou falando de muitas vezes tu ter um SDR, depois você começa atendendo, depois bota um closer. E de acordo com o dimensionamento, você vai aumentando. Ou seja, quanto mais lead, mais atendimento, mais agendamento, aí você vai crescendo aos poucos. E aí você consegue montar uma base sólida, porque você tem processos, você tem pessoas qualificadas no local certo, aumentando o resultado. Ou seja, o time ele vai crescendo aos poucos. Hoje, na Full Sales, a gente está com 7 SDRs, ou 6, com um líder de SDR. Closer, a gente está com 4. 5 closers, mas a gente começou, sabe como? Eu e Vinícius. Uhum. E aí depois, conforme a gente sentiu necessidade, a gente começou. E olha que engraçado, algumas pessoas falam assim, putz, time comercial dá trabalho, eu tenho muita dificuldade. Cara, não deu trabalho nenhum pra gente. E não dá trabalho pra gente. Sabe por quê? Porque a gente tem processo. Então, desde o começo a gente tinha processo. E nós acelerados também têm acesso a esses processos, né, Vitor? Exatamente. A gente pegou lá das nossas empresas, criou importou esse processo, né? Porque a gente já usava para vender, a gente usou o que a gente já tinha. E quando você fala de estratégia de processos comerciais vem primeiro, Yuri, acelerados nossos, eles começam pela apresentação de vendas. Uhum. A apresentação de vendas tem toda uma engenharia de diversos passos, e dentro desses passos, vários micropassos, e dentro desses passos, outros passos que tornam aquela call de vendas uma call de vendas suscetível a impressionar o seu cliente, a criar necessidade,
a antecipar e quebrar objeções e depois colocar ele no modo de negociação. Tá? E aí o fechamento é a consequência. Se aquela oferta tem fit, ele pode pagar, e teu closer fez um rito de fechamento que passa confiança e credibilidade, que é o que muita gente peca. Às vezes você senta um cliente na sua frente que tem tudo para comprar de você, mas você não segue o rito. Você vai muito afobado, você não sabe como falar, você não sabe como posicionar, você não sabe como contornar a objeção, aí você perde a venda por falta de técnica. A maioria das vendas são perdidas por falta de técnica e não do produto ser bom o suficiente para o cliente, ele não ter a transformação daquele produto. Então a gente tem muito acelerado que entra, faz uma apresentação comercial, já é uma estratégia. Até por isso que no plano de ativação da Full Sales, né, que a gente tem um documento que pauta o primeiro mês, né, do que aquele acelerado tem que fazer, tem a criação da apresentação, de a gente revisar essa apresentação, tem a criação do CRM com as regras que a gente utiliza e tem a criação do Social Selling, que é a estratégia mais simples e rápida e com super efetividade que ele vai usar no começo e para sempre na empresa. A gente já tem um time de social seller bem estruturado, por exemplo, que está até hoje com a gente. Mas o acelerado que chega, o que ele faz? Ele faz a estratégia de social selling, que é conversar com novos seguidores da rede social e transformar essas conversas com processos e de maneira persuasiva em agendamentos. Então a gente teve clientes, cara, que estavam indo muito mal, né, de faturamento, mas eles tinham já uma certa mídia social ok. Né? E aí usou essa estratégia de social selling com processo em transformar essas pessoas que estão lá em agendamento por conversa no direct. Não é necessariamente um lead seu que deu e-mail e telefone. Às vezes é uma pessoa que te segue, já é um lead. Aí você conversa com ela e, claro, com estratégias de conversa você gera o agendamento. Então a gente tem criação do social selling, criação do CRM, apresentação comercial. E o dimensionamento que a gente prova para todos os nossos clientes, para quem é da nossa base também, é que você, para faturar 200 mil no mês, você só precisa de um SDR e um closer. Se você está abaixo disso, de 200 mil no mês, saiba que você não precisa de muita gente, só precisa desses dois, um SDR e um closer. Só que tem, claro, um detalhe, que quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois tem um. Até no começo é interessante, se você já chegar a mais de 100 mil, 150 mil, você já prepara dois SDRs, dois closers, porque se perder um, né, você pelo menos tem o outro, né? Eu tenho backup. É a mesma coisa você pular só com paraquedas. Se um falha, pô, você não tem outro, você cai de cara no chão e se quebra. Então, mas no dimensionamento que a gente tem estipulado, é 200 mil de vendas por mês, você precisa de um SDR e um closer com processos, né? Aquele SDR recebendo 25 leads por dia, tendo uma taxa de agendamento de 15% até 20%, e o closer tendo uma conversão de 20%, 25% ou 30%. É claro que também o valor do ticket também interfere nesse cálculo. Né? Então a gente tem um dimensionamento aqui que até 100 mil você consegue fazer sozinho, dependendo do valor do seu ticket. Né? 200, já passou de 100, aí você já começa a olhar para o seu time. É claro que depende do valor do seu ticket. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso é importante, deixa eu pontuar, esse 100 mil, muito acelerado nosso, fez sozinho, cara, montou uma empresa do zero. E David. Que tem uma consultoria para construtoras e ele não tinha um funil de marketing, não tinha nada. Eu passei um protocolo de prospecção para ele, que é um dos 7 protocolos de geração de caixa que a gente tem, e ele aplicou esse e ele teve 133 mil nos primeiros 30 dias. Ele marcava a reunião para ele mesmo, ele tinha uma apresentação igualzinho a gente fez, a gente deu feedback na apresentação, ele foi sempre um aluno muito dedicado de pegar a instrução, aplicar a instrução. A gente deu o feedback lá na apresentação, ele esteve de frente para construtores, apresentou o produto dele que antes era 18 mil, agora já é 36, vendeu os de 18, vendeu os de 36 e vendeu depois, né, os de 100 também, que a gente ajudou ele a criar, que é uma consultoria mais personalizada para o construtor. Então, ele criou um negócio que tinha valor e começou sozinho para fazer os primeiros 100 mil. Só que ele teve uma estratégia comercial que era a prospecção, e ele teve uma estratégia comercial que é conceber uma apresentação que tinha fechamento até para quem era público super frio, que era pessoas no Instagram que ele veio conversar. Imagina, você chama alguém no Instagram, a pessoa topa uma reunião e acaba passando naquela reunião 36 mil reais. Não é para qualquer um. Parece difícil, mas se você tiver todos os micro steps que levam a pessoa a tomar essa decisão, você consegue ter isso com muita previsibilidade. Quando eu falo muita previsibilidade, eu falo, por exemplo, quando eu paro para fazer isso, né, Yuri? E é bom que quando eu paro para fazer isso, eu gero print.
às vezes eu falo com uma pessoa tem um agendamento. E às vezes eu tenho um agendamento e uma venda. Né? Eu falo que você pode buscar um para um. Né? Que é uma pessoa conversa, um agendamento e uma venda. Claro, existem leis de números. Se você falar com 10 pessoas, agendar 2 e de 2 você fechar uma, tá maravilhoso. Mas o céu é limite quando você tem esses processos bem definidos de comercial. Vini, eu fico pensando o seguinte, né? Cara, eu deixei muito dinheiro na mesa. Não foi pouco não, irmão. Me conta. Eu deixei muito dinheiro na mesa porque eu não tinha um comercial. Eu tinha fechando vendas ali com o lead. Durante 7 anos, eu fechava 100% das minhas vendas. Eu nunca tive uma pessoa junto comigo. E ganhava bem, né, Yuri? Eu ganhava bem, assim, não posso reclamar. Eu construí muita coisa, assim, com o antigo posicionamento que eu tinha, mas muito dinheiro foi deixado na mesa. Por não ter essa consciência que eu tenho hoje. Cara, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu botasse, naquela época, um closer e um SDR, ou pelo menos um SDR e eu sendo closer, o que eu ia fazer de dinheiro, irmão? Ia ser o triplo do que eu fiz. Sabe por quê? Eu recebia todas as vezes. Eu abria mentoria de 3 em 3 meses, basicamente. De 3 em 3 meses, eu abri uma mentoria que custava ali... Começou 360, depois passou para 800, depois passou para 1.000, depois 1.500, depois 2, 2,5, 3, 3,5, 4. E eu abria. Eu recebia, em média, 120 formulários. Em média, 120 formulários de lead quente. Eu convertia, nas últimas mentorias, eu cheguei a converter 101 pessoas. Na mentoria de vendas, eu tinha 101 pessoas dentro da mentoria comigo. Eu cuidava de 101 pessoas e não tinha acesso do cliente. Eu não tinha um SDR, não tinha um clube. Mas era 404 mil aí pra... Isso. Quase limpo. Cara, sim. Hoje eu olho pra trás hoje, se eu tivesse colocado um SDR ali, ou tivesse tido acesso a estratégias comerciais, eu teria perdido muito menos venda. Porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia, que hoje eu olho pra trás e falei, cara, por que eu fazia isso? Mas deu certo. Sabe o que eu fazia? Eu ligava pra você e eu fazia o processo seletivo com você. Então, por exemplo, eu falava assim, olha, para você participar da mentoria, eu quero te conhecer, quero entender quem é você, eu quero te fazer algumas perguntas. E aí eu ligava para você e fazia algumas perguntas. Cara, por que você quer mentoria? Eu já tinha um Forms, né? Google Forms, de graça. E eu fazia pergunta, cara, o que você quer? Qual a sua necessidade? O que você está buscando? Ah, beleza. Se você for aprovado, por que eu devo te dar uma vaga? Essa é a minha pergunta. Por que você merece? Aí a pessoa, eu não mereço mais. Vende o teu peixe. Alguém vai ter que chorar. Você quer chorar? A pessoa, não. Eu falei, então vende o teu peixe. E aí no final eu perguntava, olha, se você disse aqui no formulário que você tem condições de fazer o pagamento, se você for selecionado, você pode fazer o pagamento? Posso. Aí eu falava, ó, tô te mandando um áudio aí agora. Escuta esse áudio, que é a explicação da mentoria, explicação de como funciona, e me dá o ok nesse áudio, se é isso realmente que você quer. Aí tinha um áudio lá de 4 minutos, aí a pessoa me dava ok. E eu falava assim, agora espera que no prazo de 48 horas eu vou te dar a resposta. E aí eu deixava a pessoa esperando 48 horas. Aí eu ia e mandava um texto, né? Realmente algumas pessoas eram aprovadas, outras não, porque dependendo do momento que a pessoa tivesse, não fazia sentido. Eu sempre tive a consciência de que dinheiro às vezes é caro, dependendo do tipo de cliente. Às vezes o dinheiro do cliente é muito caro. E aí eu mandava a resposta, parabéns, você foi selecionado, nananana. Me diga, você vai pagar no Pix ou no cartão, tal. Só que nessa, Vini, de 48 horas, quantas vendas eu perdia? Uma porrada de vendas, porque em 48 horas muita coisa acontecia na vida da pessoa. Né? O gato morria, subia no telhado, o cachorro morria afogado. Todas as desculpas do mundo apareciam naquele momento. Ou seja, eu fazia intuitivo. Deu certo? Deu. Não posso falar que deu errado. Mas eu perdi muita venda por não ter um processo comercial, uma estratégia comercial clara. Então, se hoje eu tivesse uma estratégia comercial olhando lá para trás, facilmente, ainda que eu não fosse botar um closer, eu botaria um SDR. SDR iria qualificar, iria fazer o
pré-filtro com a pessoa e eu entraria na call só para finalizar a venda, entrar na call na apresentação, com uma apresentação comercial, finalizaria ali, valor protagonista, fecharia o produto na call. Cara, eu trabalharia menos. Não, eu trabalharia menos, porque em época de processo seletivo, cara, eu ficava 3 dias da minha vida... Pega o telefone. Ligando. Sim. Cara, eu só saía do quarto pra comer. Pergunta a Andressa. Eu saía do quarto e falava, tô voltando que eu tenho que ligar. E eu ficava, porque eu também tinha essa noção de que questão de time. A pessoa preencheu o formulário, eu tenho que ligar rápido. Pelo menos essa noção eu tinha. Essa clareza eu tinha. Mas eu não tinha o processo que eu tenho hoje. Processo de CRM, processo de SDR, perguntas qualificatórias, agendamento, fechamento da venda na call. Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa consciência, por falta de conhecimento. Né? Não é porque eu não queria, tinha muita vontade, mas me faltava o quê? A clareza do processo. Mas olha que interessante, cara, você fazia até 400 mil sozinho no mês. Sozinho. Né? E para não falar que eu tinha equipe, eu tinha o Mike, que era o editor, eu tinha o Edu, que era o designer, sim, e a Mieri um tempo que trabalhou comigo. E, cara, é extremamente lucrativo isso. E você pode ficar um tempo assim. Sim. Né? Você pode ficar um tempo sendo o principal closer da sua empresa e usufruindo. Porque uma coisa eu te falo, ninguém ia fazer 100 vendas de 120 formulários, a não ser você. Uhum, E o empresário tem certeza. que se dar conta disso. Mas na Full Sales, o que a gente tem de ideal? Podia eu e você sermos os 2 closers da empresa e tá, cara, ganhando 250 mil no mês, 260 mil no mês, tranquilamente. Né? Tranquilo. Só que a gente não teria produzido o que a gente produziu. A gente teria muito menos custo. Hoje ele está com uma folha de 35 pessoas. Exatamente. Só que a gente produziu uma equipe com equity. Né? A gente produziu uma empresa com equity. Que, cara, não depende da gente. Ontem uma porrada de venda, cara. Só processo comercial acontecendo. Né? Eu estava construindo... Deixa eu lembrar. Eu estava gravando vídeo. Eu estava construindo... Ligando para os meus líderes. Eu estava planejando... job description de um novo funcionário, ou seja, se você tem a opção de só você vender, você pode ganhar muito, mas você fica preso naquilo. Você não tem mais lugar para crescer, porque seu tempo está dedicado àquilo. E no começo está tudo bem, né? Se você quer ganhar, que nem o Yuri ganhava, ganhar 100 mil no mês, 150 mil no mês, sabendo comercial, e você atuando sozinho com a ajuda de um assistente, de repente, você vai ganhar isso. Né? Uhum. Você vai conseguir ganhar isso. Não é fácil, não é para qualquer um, mas se você percorrer o caminho, você pode decidir ter esse lifestyle. Só que depois, quando você quer mais, quer escala, você quer transformar uma empresa com equity, aí é só com processo e time. E aí o teu processo tem que ser muito melhor, porque você vendia muito intuitivamente. Tudo que você me falou é estratégia de vendas muito boa. Sim. Né? De você reverter para a pessoa o ônus, né, será que eu vou ser aprovado, será que eu não vou? Era uma estratégia para qualificar a pessoa, já era uma estratégia muito boa. Né? Então tinha lá venda. E quando você faz venda, Yuri, você tem muita técnica, né? Claro que a gente trocou, eu lapidei com você, você lapidou comigo, e a gente consegue ensinar, mas hoje não depende nada da gente para acontecer. Né? A gente tem uma empresa que eu posso bater no investidor amanhã, e isso já está no nosso planejamento, e falar, cara, a empresa tem gerente, tem SDR, tem closer, tem produtos, os clientes compram, os clientes renovam, tem os produtos de contratação comercial que já tem recorrência, e tudo isso gera equity, ou seja, a gente pode depois falar que a Full Sales vende, quer dizer, a Full Sales vale 100 milhões de reais e cada um tem uma fatia de 100 milhões, daqui a pouco a Full Sales vale 200 e tem, né, porque a gente está produzindo ativos. E se no começo a gente abusou de usar a gente para vender 673 mil no mês, a gente vendendo. E se você hoje está num buraco e você quiser colocar a mão na massa com estratégia comercial, como teve cliente nosso que fez isso, né? 500 mil em 4 semanas, estava indo para o buraco, não tinha mais o que fazer, estava vendendo muito pouco, assim. Ele estava vendendo cerca de 60 mil no mês, se eu me recordo. E fez 500 mil puxando essa alavanca da maneira correta. 500 mil, pelo menos dá um caixa. Ele narrando, tem um depoimento dele que acho que vai rodar aí nas nossas redes sociais, o cara falando, velho, eu lembro que eu liguei pro cliente lá e eu tava negociando com esse cliente,
falando que era R$200.000 a minha consultoria, e fechei por R$84.000. A emoção dele descrevendo foi sensacional, porque em vez de ser 200 mil 12 meses, ele fechou a 84 mil, que teve um choro, né, a 6 meses. Mas colocou 84 mil no caixa, velho. Foi em caixa essa parada. Se você tá indo pro Beleléu e você sabe uma estratégia comercial, acaba teu problema. Claro que na escala aí sim você vai ter problema de gestão, problema de time, mas com o processo tudo ajuda. Mas fazendo um one-on-one com a estratégia certa, cara, é isso que o Yuri tinha. Né? O Yuri tá jogando outro jogo. Ele jogou esse jogo de 400 mil no mês sozinho e deu certo. Agora ele tá jogando outro jogo, que a gente tá jogando para ter incorporação imobiliária, que a gente tá jogando eventualmente para ter clínicas médicas, que a gente tá jogando o jogo do IA. Ou seja, todas as nossas empresas vão ter IA de contactação para ajudar nosso time comercial. Vai reduzir o custo e vai aumentar a eficiência. Só que se ele tivesse lá no telefone, como que ele ia criar isso? E quem vai criar não é nem ele, é o nosso gerente. Nosso gerente que está criando o nosso ativo para a gente agora. Então o comercial ele te liberta também, o processo comercial te liberta. Porque depois que ele colocou esse processo comercial, ele conseguiu delegar. E tem uma empresa hoje, né? A gente tem uma empresa hoje que a gente consegue delegar 100% do nosso comercial. 100%. Como tu falou ontem, a venda que pingou, as vendas que aconteceram ontem, que todo dia tem venda basicamente, zero interferência nossa. Exatamente. 100% interferência. A nossa única interferência, que é o que a gente está fazendo agora, né? Porque é a questão de olhar para o marketing, cuidar do nosso brand, do nosso posicionamento e atrair, né, através do nosso marketing. Aqui até... eu acho que é o último podcast, talvez seja o penúltimo, a gente falou sobre a questão de focar no comercial ou investir mais em marketing, né? Agora que a gente está investindo mais em marketing, mas a gente não começou focando no marketing, começou focando 100% no comercial, por ter processos, estratégias claras, de execução rápida, que fez a gente ter um faturamento significativo. Entendeu? Exatamente. Então o time para você implementar um comercial agora no seu negócio, para você implementar comercial no seu negócio é agora. Se você não tá com comercial, você perdeu tempo. Eu fui palestrar no Espírito Santo semana retrasada. E a minha palestra começou assim: qual é o coração da sua empresa? Qual é o coração da sua empresa? E a galera foi falando. A resposta é: o coração da sua empresa é o comercial. E aí eu fiz uma segunda pergunta, Vini. Você foca no comercial? A maioria respondeu que não. Olha que louco. A maioria das pessoas, elas têm consciência de que o coração da empresa delas é o comercial, mas elas não focam no coração da empresa delas, que é o comercial. What? Como assim? O coração da sua empresa, se parar de bater, morre. O comercial, se não tem, morre a empresa. Não tem marketing se você não tem comercial. Não tem produto se não tem comercial. Não tem gestão de nada se não tem comercial. Então, o coração da sua empresa é o comercial. Ele que vai fazer você escalar. Ele que vai fazer você investir mais em time. Ele que vai trazer caixa para tornar uma empresa sustentável. Ele que vai fazer tudo isso. Mas a galera não foca no comercial. Você vê a galera focando em outras coisas, mas não no comercial. Quer ver uma coisa que eu fico doido? Quando eu pego uma call, hoje a gente faz poucas calls, a gente só faz call quando é cliente indicado ou cliente importante que veio de indicação. Eu tô vendendo o produto e a pessoa fala assim: Yuri, eu não tenho tempo para olhar para isso. Aí eu viro para ele e falo assim: você não tem tempo para olhar para o coração da sua empresa? Qual o sentido disso? Não faz sentido. A pessoa ela tem uma empresa, ela é dona de um negócio e ela fala: eu não tenho tempo para focar nisso. Porra, mas é isso que vai fazer a tua empresa crescer. Que louco, né, cara? Que isso louco. Acontece, é louco, mas isso acontece comigo o tempo inteiro. Já acontece contigo, Vini? Já, não, acontece porque o empresário reclama do tempo, né? E vários perfis assim que eu pego, e são pessoas que recebem ou muita indicação, tá? Ou são pessoas que têm um marketing muito bom, ou são pessoas que fazem o comercial, mas são elas, né? Uhum. E aí é a dificuldade do tempo. Mas, por outro lado, a gente já sabe que essa dificuldade, a gente criou um ganha-tempo para essa pessoa entrar,
E a gente já sabe que essa barreira dela, a gente tenta ajudá-la a vencer essa barreira do tempo. Então, que menos ela puder investir em tempo, melhor. Então, a gente faz muitas coisas por ela, como processos, a gente entrega o CRM já ajustado pelo nosso time interno, dá um auxílio ferrenho para a pessoa já fazer CRM, que demora muito tempo para ser feito. Mas é um desafio dela. Nenhum empresário chega pra gente sem o desafio também de tempo. A maioria chega com tempo. Uma venda ou outra, eu lembro, Yuri, que foi o empresário sem nenhuma objeção. Cara, eu quero e vou comprar. Foram raros, ou seja, mesmo a gente dá até tela azul do Windows, né? A gente... Eu lembro de... Teve uma vez saber o que fazer. Que, cara, não, só quero comprar, quanto é que é? Eu fiquei, what? Tá, esse é o valor, a pessoa comprou, passou lá o cartão. E foi doido, cara, foi doido. Então, você tem que ter um comercial pra, cara, você conseguir converter pessoa que não tá decidida, pessoa que tá indecisa, pessoa que não quer, pessoa que não viu pra ela, pessoa que não entendeu o que você faz. Você pega a pessoa que nem tava querendo sua solução, nem sabia que precisava da sua solução. Você consegue gerar consciência, você consegue gerar necessidade, você consegue gerar urgência, você consegue gerar clareza com a boa técnica, você consegue gerar confiança e, às vezes, um novo paradigma. Tem gente que entra na call com a gente, né, e o nosso time comercial, que vem de cara, eu não sabia que existia isso tudo, ou seja, nem sabia que não sabia. E quando quando é revelado, né, o que de fato necessita, porque o comercial sim é o coração da empresa. E a gente mostra para o empresário quão lucrativo quanta equity gera, quanta previsibilidade gera, quanto resolução de problema gera você tendo um comercial bem estruturado. Graças a Deus, né, Yuri, a gente pode, eu pelo menos me dou o luxo de focar muito em entrega, focar agora no IA, né, a inteligência artificial, para a gente maximizar o resultado. Eu consigo focar na liderança, eu estava fazendo manual de liderança, eu estava gravando vídeo para produto, escrevendo um roteiro para vídeo de produto de R$47, para você ter ideia, para causar uma boa impressão. Eu estava revisando o marketing. Eu consigo focar em tanta coisa, porque 1 hora eu foquei no comercial, 1 hora eu decidi resolver esse problema e me dá tempo para crescer a empresa, para falar com o pessoal, gente, eu vou atrás de raising capital, que é a captação de recursos, eu vou atrás de investidores, eu vou atrás de parcerias, eu vou atrás de rebranding, eu vou atrás de tanta coisa tão estratégica, porque um dia eu resolvi falar, eu quero consertar esse comercial. Olha só que interessante que você está falando, a gente vai atrás de raising capital. Qual é a primeira pergunta quando você for fazer o pitch de vendas, que você sentar na frente de um investidor? Qual é a primeira pergunta que ele vai te fazer? Cara, vai ver minha métrica. Mas qual métrica que ele vai ver? Métrica comercial. Métrica comercial. Vai olhar o funil de vendas, é a primeira coisa que LTV. O cara vai fazer, é olhar como é que estão as... É uma das primeiras perguntas, como é que está a venda? A tua empresa está vendendo quanto? Porque o investidor, ele quer olhar para o comercial, porque ele sabe que o comercial é o mais importante. E quando eu falo mais importante, eu não estou falando, né, Vini, que o restante não importa. Não é isso. Você tem que ter gestão, você tem que ter cultura, você tem que ter marketing, você tem que ter tudo isso. Só que a primeira pergunta que a pessoa vai falar é, cara, como é que está o comercial? O teu marketing pode estar ruim. Né? Isso, o teu marketing pode estar ruim. Mas se o teu comercial tá bom, ele vai falar assim, pô, interessante. Com marketing ruim desse, com comercial bom desse, cara, só vou ajustar. Só vou dar um direcionamento para eles ajustarem marketing. Comercial vai aumentar, cara, vou investir nessa empresa. Agora, se o marketing está maravilhoso e a venda está péssima, ele fala assim, não. Por quê? O investidor está olhando o quê? Retorno. Quanto tempo esse dinheiro volta para mim? Quanto tempo o meu investimento ele retorna? E quão previsível, quanto sólida, quão não dependente do dono essa empresa é. Exatamente. Essa empresa depende do dono para estar vendendo? Então, exatamente. Não tem valor. Inclusive, Vini, cara, a gente tem um presente para quem está aqui com a gente até agora. Qual é o presente? Bom, se você está gostando desse conteúdo, se está te dando valor, a gente tem outra ferramenta gratuita aqui na nossa empresa, que é o Diagnóstico 360 Comercial, onde a gente vai diagnosticar e criar junto com você um dimensionamento comercial, olhar para o gargalo que você deve estar enfrentando, te passar uma diretriz, uma solução para você agir e ter mais resultado. É totalmente gratuito. Essa análise é feita por um especialista que domina a nossa metodologia, que já viu mais de centenas de horas, ou seja, você ganha um insight de quem tem mais de centenas de horas de comercial diretamente para o seu negócio. Se ao final
se algumas das soluções da Full Sales se encaixar com o seu momento, você achar que é plausível, seja de recrutamento, treinamento, criação de processo aqui da Full Sales, seja muito bem-vindo, senão o prazer de poder te ajudar é o mesmo, tá? Aperta aqui no primeiro ou segundo link da descrição que você vai ter acesso ao nosso time que vai agendar a tua reunião individual. Vini, agora tá, a pessoa tá aqui até agora, putz, ela já percebeu a importância do investimento no comercial, dela olhar para isso, ela já se ligou, ela falou assim, caramba, entendi, eu preciso melhorar o meu comercial, preciso melhorar a minha estratégia, eu preciso vender mais. Qual é o conselho que tu dá para essa pessoa? Eu acho que ela tem que continuar aprofundando aqui no YouTube. Se ela se sentir pronta para conversar com a gente é um grande passo, então você pode já se cadastrar para falar com a gente, mas não deixe de maratonar os podcasts aqui. Tem muito podcast que é ouro, né? A gente não é de vender conteúdo, o conteúdo a gente dá gratuito, a gente vende acompanhamento, assessoria, prestação de serviço, mas aqui a gente entrega literalmente o ouro, tá? Então você assista todos os episódios enquanto marca aí a sua conversa aqui com a gente para ver como é que a gente pode te ajudar de forma gratuita e também as opções da gente te ajudar de maneira paga. Então aperta lá em Saiba Mais, vê também, aperta lá no primeiro link e segundo link da descrição e maratona aqui com certeza o podcast comercial da Full Sales. Já o meu conselho para você é não comece errado. Dá muito trabalho ter retrabalho. Dá muito trabalho você começar errado e depois você ter que refazer o que você começou errado. Eu tenho um acelerado que teve uma reunião que eu fiz com ele, tinha mais de 40 vendedores no time dele. Eu fiz a reunião com ele e a última coisa que eu falei na reunião para ele foi: irmão, tu vai ter que mudar tudo. E vai doer. Porque tá tudo errado. Mas vamos mudar aos poucos para doer menos. E sabe o que ele me falou? Cara, eu queria ter tido essa clareza quando eu comecei. Ou seja, quanto de tempo ele vai perder, quanto de tempo ele perdeu e quanto de dinheiro ele deixou de ganhar. Porque começou do jeito errado. Comercial ele pode ser extremamente lucrativo. Pra gente é muito lucrativo. Quando eu falo desse 8 milhões aí no primeiro ano de Full Sales, eu tô falando de uma média ali de 400, 500 mil reais de tráfego, acho que até menos. Ou seja, muito lucrativo. Desde que você comece ele do jeito certo. Se você começar do jeito errado, ele vai ser prejuízo para você. E tem muita gente traumatizada com comercial, Vini, porque começou errado. O problema não é o comercial, o problema é que começou do jeito errado. Foi lá de forma intuitiva, fez de qualquer jeito, pagou comissão de qualquer maneira, contratou qualquer pessoa, produto não está claro pro time, porque não treina time, não capacita time, não fecha vendas, tá tudo zoado. Aí ele vai demitir tudo e fala que o problema é que o comercial dá trabalho. Pode dar, mas pode não dar. Aí vai de você escolher qual é o caminho que você quiser. Qual caminho você quer seguir. E o quanto de trabalho você vai querer ter no caminho. Então o grande lance aqui é você aprender com quem sabe fazer, com quem já errou, para que você não erre e você não tenha retrabalho. E aí o comercial se torna extremamente lucrativo e vai botar muito dinheiro no seu bolso e traz principalmente, cara, previsibilidade. Comercial é jogo de número, comercial é jogo de métrica. Quantos leads eu preciso ter desses que eu tenho? Quantos eu agendo desses que agendo? Quantos compareceram? Quantas vendas tiveram? Das vendas que tiveram, qual foi o ticket médio? É número, é métrica. Ele te dá lucro, porque você precisa investir pouco para retornar muito quando você tem um comercial que sabe como fechar vendas e espremer o lead, ou seja, espremer, tirar o suco máximo dali e perder poucas vendas. Ele vai te dar escala, porque você consegue aumentar a verba de investimento em tráfego, por exemplo, trazer mais leads, porque você tem um time para atender, e ele vai te dar liberdade. Liberdade para quê? Tu vai viajar e o teu relógio, as vendas vão continuar acontecendo. Eu estava em Maldivas ano passado e eu estava zero preocupado se o meu time estava ou não fechando aqui. Por quê? Porque eu tinha um time de vendas.
Entende? Eu vou viajar esse ano e eu tô zero preocupado. É claro que eu também faço os criativos, faço o marketing, levanto a bola pro meu time chutar, óbvio. Mas assim, é isso que o time te traz quando você faz do jeito certo. Porque se tu faz do jeito errado, aí é desgraça. Aí vai te dar trabalho, vai te dar dor de cabeça, tu vai ter que mudar um monte de coisa. Cara, quando eu pego um acelerado que já tem time, na maioria das vezes ele tem que mudar tudo. Porque começou errado. Poucos começam certo, né, Vini? Exatamente. Começar errado é um custo danado, né? E hoje a gente, em vez de fazer uma faculdade de direito, a gente contrata um advogado. Em vez da gente fazer nossa casa toda errada, a gente contrata um arquiteto. Para fazer um negócio de direito, bem feito, se dá mais barato, né? Porque a faculdade de direito é caro. Ou seja, se você precisa de ajuda do comercial, busca quem vai te ajudar. Seja a gente, seja não seja a gente. Não gostei de vocês, procura outra pessoa, mas busca ajuda. Tem alguns aí, né? Tem alguns. Você pode ver aí. Então, eu acho que é isso, né, Yuri? Acho que me passou a mensagem. Como é que você começa o comercial desde o começo. Não é contratar o time de futebol, já deixou claro. Isso não dá muito trabalho, dá trabalho você não ter o comercial. Exato. Então, eu espero que você veja os próximos episódios. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!